aqui do Tata Show, porque o Plínio não veio hoje. Contrário, Hebreus 10, 38. Você que não trouxe Bíblia, se você quiser uma emprestada, a gente tem uma aqui, ó. Tem duas, tem três. Tem alguém que quer uma Bíblia emprestada? Vem cá pegar. Hebreus 10, 38. Glória a Deus. Podemos ler? Hebreus 10, 38. Diz assim: mas o justo viverá pela fé. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Isso é pergunta ou é afirmação? É uma afirmação. Mas o justo viverá pela fé. Quem tem nos acompanhado já há muito tempo, tem vindo na escola da fé, eu dei alguns ensinamentos aqui sobre o que é ser justo diante de Deus. O justo diante de Deus, ele está numa posição, não numa condição. Porque o que nos diferencia diante de Deus entre condição e posição é Jesus. Antes de Jesus, condição, todo mundo condenado, todo mundo morto no seu pecado, no seu delito, todo mundo, não há um justo sequer, todos vivendo em trevas, condição. E aí, aquele que peca mais, aquele que peca menos, todo mundo na condição, todo morto. Várias passagens, citações de Jesus, quando Jesus chamou um para seguir ele, e aí ele falou: deixa eu ir sepultar meus pais. Jesus falou assim: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Ele estava falando de pessoas mortas no espírito, sepultando pessoas na morte física, as duas mortes, espiritual e física. Já falei aqui também sobre a morte de Adão no Éden. Primeiro a morte espiritual, depois veio o legado da morte física. E a morte espiritual, ela deixou um legado de vários tipos de morte física. Morte por afogamento, esfaqueamento, por bala, por tiro, por atropelamento, por doenças, por enfermidades. Então, o legado da morte espiritual, ele é muito grande. A morte espiritual deixou muita cria. E não é, nenhuma é, quando é igual, dois é igual, gêmeos. A morte física, ela não é gêmeas, tem vários tipos de morte física. Então, antes de vir para cá, eu estava vendo o meu Facebook, e aí apareceu um vídeo de um povo fazendo um baile funk, a gravação de um baile funk, e de repente a mulher cai de costas, ela foi dançar, ela tombou, morreu lá na gravação. Então, a morte física é filha da morte espiritual, são filhos da morte espiritual. Então, na condição, está todo mundo off, todo mundo desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não há um justo sequer, ninguém se salva, ninguém conseguia resolver o seu problema. Deus falou: então vou resolver. O Pai falou: eu vou resolver. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E aí ele envia o filho dele. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o filho vem. E aí quando o filho dele vem, a gente começa a olhar para o filho, os pecadores,
nós como pecadores, porque a igreja é isso, são pecadores remidos, e aí a gente olha para Ele, o aceita, o recebe, Ele nos perdoa, agora Ele nos coloca numa posição. Somos merecedores disso? Não, querido, não somos, mas Ele nos coloca numa posição, e nessa posição Ele nos desafia a ser como Ele. Quando você vê alguém aí frequentando prédio, diz que frequenta uma igreja, primeiro que igreja não é prédio, não é placa. A igreja de Cristo, ela não tem CEP, ela não tem logradouro, não tem isso. Mas a igreja dos homens tem CEP, tem CPF, ou tem CNPJ, tem tudo isso. Mas a de Cristo não, ela é invisível, ela está no mundo inteiro. E aí o papai olha lá de cima e fica olhando assim, fala assim, pô, o que esse povo está fazendo com a minha igreja? Então, Cristo veio, a gente olhou para Ele, como o povo olhou no passado para a serpente de bronze do deserto, e aquele que olhasse era curado, os que eram picados, que era a sombra, nós olhando para Cristo erguido no madeiro, na cruz do Calvário. Então, quando a gente olha para Cristo e o recebe como nosso Senhor e Salvador, a gente é transportado para o reino do seu amor e passa a viver numa posição. Então a gente não se torna justo por merecimento, a gente se torna justo por causa dele. Então o Pai nos vê como justos por causa de tudo que Jesus fez, não por causa daquilo que você faz. Então por isso nós temos que tomar cuidado com essas canções que colocam por aí, que são canções chiclete, que são canções que você mastiga ela e ela fica. Mas quando você olha para a letra, acompanhando a verdade, não tem nada. Então esses dias eu tenho batido muito no ouro de Ofir. Você não é ouro de Ofir, você não é raridade, você não é nada disso, irmão. Eu não sou isso. Você não é ouro de Ofir, você não é raridade. Não, você é um miserável, pecador, pobre, cego e nu. E a Bíblia acrescenta mais um, desgraçado. É o que nós somos. Mas por causa dele, Jesus, nos tornamos algo. Por quê? Porque agora Ele nos coloca numa posição. Deus então começa a olhar para mim e para você por causa da posição que nós assumimos. E nessa posição, Ele nos desafia a ser como Ele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele nos desafia a ser como Ele. Por quê? Porque nessa posição nós recebemos uma nova natureza. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então há 25 anos eu era conhecido como Pica-Pau, mas há 25 anos ele morreu. Então eu fui desafiado a viver na minha nova criatura, vivendo no meu nome, andando pelo meu nome. Ivaildo Menezes Borges. Depois o Senhor me agraciou com um chamado para ser servo no corpo de Cristo, e cá estou eu na minha posição. Então, ser justo aqui, então vem o autor aos Hebreus escrevendo assim, olha, mas o justo são todos aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, e olhou para Jesus e aceitou Jesus. Não aceitou uma religião, não aceitou uma nova ordem, não aceitou uma nova um novo estatuto, não aceitou regimentos internos de uma denominação. Não, aceitou Cristo e decidiu andar com Cristo e viver com Cristo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E nessa posição com Cristo é desafiado a viver como Ele viveu, é desafiado a viver como Ele viveu. Então o justo aqui, ele vai viver da fé, ou pela fé. E o que é fé? Ora, Hebreus 11:1 agora diz o que é fé. Ora, a fé é a certeza. Leia Hebreus 11:1. Ora, a fé é
a certeza. Certeza de quê, irmãos? De que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Isso é fé. A fé é a certeza. Então, se você não tem certeza, você não tem fé. Então, daquilo que eu falo para vocês, daquilo que eu tenho ensinado para vocês dentro da graça, eu tenho plena certeza, plena convicção, que hoje eu não vivo condição, eu vivo minha posição. Posso ouvir um amém? Eu estava vindo para cá, aí eu estava meditando na passagem, na parábola do filho pródigo, no capítulo da Trindade, parábola de Jesus Cristo, fala do filho, que é do bom pastor, depois vem a da dracma perdida da mulher, que representa o Espírito Santo, e a do filho pródigo, do pai, que fala do pai. Aquele filho, irmãos, ele afastou da presença do pai porque pecou, ou ele pecou depois que afastou? Quem conhece a parábola do filho pródigo? Ele pecou e foi embora, ou ele pecou depois que ele foi embora? Ele pecou depois que ele foi embora, porque enquanto ele estava na presença do pai, aí um chega e: pai, divide comigo a minha herança, e o pai dividiu, deu parte para o filho, para o irmão, deu parte para ele. Passado uns dias ele foi embora, e distante do pai ele foi viver dissolutamente. Não quer dizer, ele fez tudo de errado, longe da presença do pai. E você já viu como é que as pessoas hoje, quando elas vêm para prédios, elas fazem tudo certinho? Até o bêbado, se entrar aqui, ele dá glória a Deus. Se você ensinar um papagaio, ele glorifica, ele canta. Mas quando as pessoas estão longe, aí o que elas fazem? Então, a Bíblia diz assim, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E uma das coisas que apaziguou meu coração é que as pessoas falam assim para mim: mas o senhor não preocupa? Não, irmão, eu não sou polícia de crente, igual o pastor Zé Bruno fala. Eu não sou polícia de crente. Se você não sabe viver na presença de Deus, andando em Deus, na sua fé, na sua convicção, meu irmão, quem sou eu para mudar você? Quem sou eu para barrar você com um microchip na sua cabeça, uma antena? Se lá fora você vai fazer tudo errado, aqui dentro você faz tudo certo, mas lá fora que é o principal, é lá fora que a gente tem que dar um bom testemunho, é lá fora que eu tenho que ser cristão. As pessoas têm que olhar para mim e falar: pô, ali é um cristão. As pessoas têm que olhar para você e falar: é um cristão. Não um católico, um evangélico, um protestante, o espírito, não. Ali vai um cristão, discípulo de Cristo. Pronto. Mas não. Aí a bolha da religião cria isso. Catolicismo ali, carismatismo aqui, pentecostalismo ali, os evangélicos ali, os espíritos ali. A bolha partida. Cada um de seu quadrado. Mas é lá que as pessoas têm que olhar para mim, no meu trabalho, na escola, no meu serviço, e falar: pô, essa pessoa é crente. Porque quando você vê algumas expressões, por exemplo, pessoa que vai para a igreja e ela mente, aí pessoas falam assim: mas ele é crente, por que ele está mentindo? Olha, irmão, olha só para vocês verem: mas ele não é crente, por que ele está mentindo? Olha, irmão, mentir não precisa ser ensinado para mentir, não. Mentir já nasce na natureza da condição. A gente precisa discipular a pessoa na verdade. A verdade está no caráter de qualquer ser humano, meu irmão, mesmo sendo crente ou não. A pessoa tem que ser verdadeira, falar a verdade, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pronto. Então, o justo viverá pela fé. Cristo me justificou mediante tudo que ele fez. Agora eu vivo uma posição.
nessa posição eu tenho que andar. Seja aonde eu estiver, na casa que eu estiver, o meu comportamento vai ditar. Pedro, entenda uma coisa, irmãos. Jesus teve 12 apóstolos. Olha a igreja de Jesus. Olha, saca só a igreja de Jesus. 12 apóstolos. Um negou, um traiu e um não tinha fé, que era Tomé. Não, eu só vou crer quando eu colocar o dedo aí na ferida dele. Pedrão negou ele quantas vezes? 3. E Judas o traiu. Certo? Mas mesmo São Pedro negando ele, na terceira vez que Pedro nega ele, a mulher chega para ele e fala o quê? Não, verdadeiramente você é um deles, porque o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, diz que você é um deles. Veja, a mulher disse isso para ele. Aí ele nega a terceira vez. Não, eu não o conheço. E joga pragas sobre Jesus e diz: eu não o conheço. Deus pode me castigar. Olha o que ele diz na terceira vez. Então o galo canta. E aí Jesus olha para ele. E aquele olhar de Jesus diz: eu te falei que você ia me negar. E ele sai para um canto e vai para os discípulos, para os outros, e chora. Então, irmãos, isso é quem andava com ele. E quem se tornou Pedro? Pedro se tornou um justo por causa do que Jesus fez. Posso ouvir um amém? Lá na frente, Pedro toma uma decisão que Paulo chega e na cara dele fala: ó, a sua situação é o seguinte, Pedrão, você é o líder aí, ó, mas a sua atitude não está procedendo correto não. E ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Vocês acham que Pedro brigou com ele? Pedro fez o que, irmão? Pedro amou mais Paulo. A sua posição não é assim. Porque, irmãos, ser cristão, ser justo, é viver na posição, não numa bolha. Porque religião nenhuma, sistema de homem nenhum, projetismo nem achismo de homem te faz justo. Mas ele te faz em Cristo Jesus. Todos os seus pecados são perdoados. Eu digo, todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Entenda, qualquer um, todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Agora, a diferença está onde? Em você abraçar esse perdão e ser desafiado com isso a viver no que Cristo fez por você. Na onde? Aqui, na posição. Porque pode entrar aqui o pior assassino, o pior bandido, entendeu? Aquele que fez as piores coisas, entrar aqui. Jesus morreu por ele. Jesus deu o perdão para ele, a salvação. Agora, aonde está a diferença? Em ele abraçar o que Jesus fez, crer no perdão e é desafiado a viver como Cristo, ou o que Cristo fez. Não foi isso que ele falou para a prostituta? Estava lá a mulher para ser apedrejada, aquele monte de religioso, do velho ao mais novo, porque era assim a tradição da religião. Veja, irmãos, os mais velhos ensinavam os mais novos já a apedrejar, a matar quem estava em pecado. Então está lá agora uma mulher pega em prostituição, e aí os religiosos vão até Jesus e diz: olha, na lei de Moisés, Moisés como homem, na lei de Moisés manda matar apedrejado. Não é assim a lei dos homens? A lei dos homens não quer ir. Alguns países não tem a lei dos homens, que mata enforcado, mata em cadeira elétrica, mata com injeção, câmara de gás. Sim ou não, querido? Na lei dos homens, filho.
Então na lei de Moisés manda matar, apedrejado. Está lá as criancinhas, tudo com pedra na mão. Jovens, adolescentes, velhos, idosos, com pedras nas mãos. E na do Senhor, o que o Senhor diz? Jesus então olha para aquela multidão que está ali de homens com pedra nas mãos e fala: olha, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, todos foram embora, ficando só a mulher e Jesus. Então Jesus olha para ela e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela diz: eu não vejo nenhum. E Jesus diz: então nem eu te condeno. E era o único que podia condená-la, apedrejá-la. Mas ele disse: então vai e não peques mais. Veja, Jesus está desafiando ela agora a viver uma nova vida sem praticar aquilo que ela praticava. E a Bíblia diz que ela se tornou uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus. Temos o caso também de Zaqueu, um baixinho, de pequena estatura, queria ver Jesus, mas a multidão não deixava. Ele subiu numa árvore, num sicômoro, uma árvore cheia de espinhos. Quando Jesus chega debaixo da árvore, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí depressa, que hoje me convém entrar na sua casa, ficar na sua casa, pousar na sua casa. Aí os religiosos, os homens da bolha, começam a questionar: olha, esse homem vai ficar na casa de pecador. E não é assim a religião? A religião não faz isso? Faz eu me separar do homossexual, faz eu me separar de uma lésbica, faz eu me separar de um drogado, de um dependente químico, de um adúltero, pessoas que estão precisando de Deus, às vezes de uma palavra, de um conselho, de uma orientação. Mas a religião não pode tocar neles não, eles são abominação. E assim vai. Nós temos que apedrejá-los, nós temos que matá-los, nós temos que expurgá-los, nós temos que desprezá-los, nós temos que rejeitá-los. Nós não temos que tê-los no nosso meio, porque nós somos santos. Recentemente eu vi um vídeo de um cara que está chegando em aldeias, colocou que é um pastor, mas eu acredito que não, é para o lado dessas Áfricas aí, do continente africano. As mulheres vão correndo e colocando seus lenços para esse homem pisar em cima, porque segundo o que está escrito lá, ele era santo demais e a terra está cheia de pecado, ele não podia pôr os pés. Eu falei: ele foi além do que Jesus, viu? Não, esse ultrapassou Jesus, né, irmãos? Não pôde pisar na terra que está cheia de pecado. Meu Jesus veio e pisou aqui para nos tirar do pecado, porque a primeira vez de Jesus ele veio pelos pecadores, agora ele vai voltar pelos arrependidos. Posso ouvir um amém, irmãos? Então, queridos, o justo viverá pela fé. Que fé? Essa fé em Cristo Jesus, essa fé que ele alimenta ela constantemente quando ele vem no culto e ouve a palavra. Porque lá em Romanos 10:17 está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você ficar vindo aqui, irmão, você pode ter certeza, você vai ficar menos normal do que eu. Porque eles falam que eu sou doido, então você vai ficar menos normal, assim, abaixo de mim, porque mais doido que eu, você não fica não. Amém, irmãos? Então você vai ficando, porque você vai ouvindo, você vai se identificando, a palavra de Deus vai se movendo em você, ela vai gerando algo dentro de você. Aí de repente você faz algo errado, ela pá! Eu não preciso ir lá dar uma porretada, não preciso de ninguém lá, não, a própria palavra de Deus te acerta, pá! Ela já te porreta. É desse jeito, irmão. Aí cabe você dobrar o joelho e falar: Pai, eu pequei. Igual o filho pródigo, distante do pai, numa terra longínqua, desejando comer o que os porcos comiam. E olha que porco não come bem, porco come a lavagem. Ele cai em si e fala: poxa, quantos trabalhadores na casa de meu pai comem melhor do que eu? Olha, ele está lembrando como o pai dele é bom até para os empregados. Ele diz: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, me perdoa.
me faz pelo menos como um dos seus empregados. E agora volta esse jovem, destruído, fracassado, arrebentado. Quando o pai vê ele, o que o pai faz? Corre com um chicote? Corre com um pedaço de pau? Com pedra nas mãos? Não, irmão. Veja, é o inverso da religião. Irmãos, olha como que a religião é desgraçada. Olha como que a religião desgraçou o amor do Pai para conosco. Irmãos, a religião ela se tornou fardo pesado. Jesus falou isso para os fariseus. É o que eu disse para o jovem ali quando nós estávamos conversando aqui. A religião criou tanto fardo pesado, os líderes religiosos, e Jesus chegou para eles e falou assim: olha, vocês puseram tanto fardo pesado, tanto jugo sobre o povo, que eles não dão conta de cumprir, vocês não cumprem, o que é que eles cumprem? Eles não dão conta. Vocês querem ver uma? Irmãos, que dia que você viu um padre sair daqui e arrumaria a pé? Você na sua época que você era católico, vocês lembram de alguém? Vocês são católicos? Você conhece algum padre que fez isso? Está vendo? Mas o povo vai, não? E o povo é incentivado a isso, sim ou não? E olha as loucuras. Aí você vai para o lado dos evangélicos, né? Graças a Deus que nós não é evangélico. Você está no lugar que nós não somos evangélicos, irmão. Nós somos cristãos, discípulos de Jesus, filhos de Deus. Amém, irmãos? Aí você vai para o lado dos evangélicos, dos pentecostais, você vê as loucuras que eles fazem. Vai para o monte orar e crê que lagartixinha que brilha lá é fogo de Deus, e sai rolando, quebrando tudo. E cada aberração, misericórdia. Gente que cata as lagartixinhas, põe no bolso, leva para casa achando que é poder de Deus. Entendeu? Gente que fala com anjo, que anjo mandou fazer isso, que anjo mandou fazer aquilo, e que no fundo, meu irmão, não mandou nada. É o anjo que se transfigurou, o Pemba, e sai acreditando nessas coisas. Então Jesus está dizendo: o justo vai viver pela fé. Agora, se a sua fé não é alimentada corretamente, se está recebendo veneno, meu irmão, se você tem fé e fala que tem fé, você precisa alimentar ela. E você se alimenta com a palavra. Você não vai alimentar vendo novela, você não vai se alimentar vendo novela de Jesus da Record, os 10 mandamentos. Você não vai alimentar Noé, Sansão, Lázaro e rico. Não, irmão, você vai mergulhando na palavra. Por mais que você não entenda, se você vai lendo, daqui a pouquinho, num momento, o Espírito Santo vai fazer assim, ó, ele vai clarear algo, não sei se você vai entender. Porque quando você conhece a verdade te liberta. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade não é uma doutrina. A verdade é Jesus. E ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele disse isso, ele estava dizendo: eu sou o caminho para a cruz, eu sou a verdade da cruz e eu sou a vida pós-cruz. Porque a nossa vida, irmãos, ela se resume na cruz. Nossa vida de morte, de condição. Mas agora a nossa vida de posição, ela se estende na ressurreição de Jesus. Porque na ressurreição de Jesus eu vou ser glorificado, porque eu fui ressuscitado com Ele. Os que já dormem no Senhor estão no paraíso. Eles vão ressuscitar como Jesus ressuscitou o terceiro dia. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, como Enoque foi, como Elias foi. Porque Elias e Enoque não morreram, eles foram raptados. Eles foram arrebatados, eles foram trasladados. Por isso, quando Moisés e Elias apareceu para Jesus no monte da transfiguração, Moisés representa os que já dormem no Senhor, porque Moisés morreu e Deus sepultou o corpo dele. Moisés representa a lei e o povo que morreu e dorme no Senhor, e Elias representa os que vão ser arrebatados, que não morreu. Eles estavam diante de Cristo, e a voz rasgou do céu e falou: esse é meu filho amado, a ele eu ouvi. E é a ele que devemos ouvir, porque ele é o nosso pastor.
O Senhor é o meu pastor, Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Então a nossa posição de fé em Cristo Jesus, e nós vamos alimentando o nosso espírito. Por isso que hoje eu não tenho medo. Você fala, mas você não tem medo? Não, irmão. Você acha que eu tenho medo de você pecar? Você acha que eu tenho medo de você fazer alguma coisa errada? Não, irmão, não sou polícia seu, não. O que eu te ensino é para você viver no lugar onde você está. E da mesma forma, eu aprendo para viver no lugar onde eu estou, em Cristo Jesus, dando um bom testemunho. Porque de mim a única coisa que eles podem falar é que eu sou doido. Mas do resto, eles não podem te acusar em nada. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? E isso tem que ser com você. A única coisa que eles podem te acusar é que você é doido por Jesus. Mas não que as pessoas acusam. Marido de 2 mulheres, adúltero, espancador de esposa, beberrão, fanfarrão. Não. Eles têm que olhar para você e dar um bom testemunho, porque a Bíblia diz isso. Ah, como é bom que outros lábios te louvem e falam coisas boas a seu respeito. Ah, irmão, como eu sinto prazer quando eu chego no lugar e ouço alguém falar assim, fulano é lá da sua igreja? Ele é lá da comunidade dos santos. Não, que cara é gente boa, que cara lá, mas como é bom ouvir isso. Agora, como é triste chegar no lugar e falar assim, fulano é lá da sua comunidade? Fulano é, não, como é triste. Eu acho que para você também, sim ou não? Você chegar no lugar e ouvir que fulano, e você conhecer a pessoa e o cara tá, e você sabe que é verdade. Mas como é bom o contrário, você chegar num lugar e as pessoas estão falando bem, entendeu? Pondo aquela pessoa lá em cima e você vibra. Pô, eu vivo com o cara, então o cara não me envergonha. Vocês compreendem isso? Sim, irmãos? Não, mas tudo mudou. Transformaram os cultos, as reuniões, mudou tudo. Acha que viver em Cristo é chatice, é mesmice, é babaquice. Acha que servir Jesus é Joe, não é Joe mesmo. Você pode ter certeza que servir Jesus é de outro mundo, cara. E irmão. Mas aí, o autor aos Hebreus está dizendo, mas o justo, eu não sou justo por aquilo que eu faço, eu sou desafiado agora a viver na minha posição diante dele. Posso ouvir um amém, querido? E aí, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo, irmãos, abra sua Bíblia comigo agora em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20. Desculpe, tá? Irmãos, eu venho assim de uma sequência de trabalho muito grande. Amém, irmãos? E o máximo que eu estou, dá para me visitar no meu esforço próprio. Eu tenho visitado, irmãos. Então o irmão foi lá em casa, a gente conversou, não, eu dou assistência, eu vou com máscara, eu visito, tudo. Mas eu venho assim com muito serviço. Amanhã mesmo a minha turma eu vou dividir em 3. Eu vou deixar um numa casa, vou deixar o Alice noutra casa e eu vou para outra casa trabalhar. E depois desses 3 que a gente ia pegar, eu já tenho mais 3 me esperando para pintura. Fora mais 2 orçamentos que eu vou dar amanhã. Mas é serviço já fechado, porque a indicação, graças a Deus. Amém? Mas o Alisson ontem nós trabalhamos até na hora do almoço para entregar uma casa. Entreguei sexta, eu entreguei uma e ontem eu entreguei a outra. Amém? Turma dividida. E maçando outra, já corri massa numa casa todinha por dentro, só esperando os gesseiros virem descer o gesso, para a gente massar, os pedreiros correr piso e depois a gente voltar para casa. Então a gente vem assim, graças a Deus, irmãos. Posso dizer graças a Deus, amém? Aí hoje,
eu levei minha família para curtir um domingo na roça. Amém, irmãos? Calor bravo, né? Aí nós foi aqui numa rocinha aqui, lá tem águas cristalinas, a água mesmo limpinha, você vê as piabas lá, correndo assim, aqueles praião, aqueles bancos de areia, aquelas pedras. Aí foi eu, minha sogra, foi Alessandra, o Davi e Isabela. Top, né? Almoçamos lá. Mas aí eu estava lá, irmãos, sentado, olhando para o céu, eu vi uma águia. Sentado não, eu estava deitado assim na água, a água passando assim, olhando para cima assim, eu vi uma águia, não, mas numa altura. Eu falei, não, eu estou bom de vista, para ver aquela águia lá. E fiquei olhando aquela águia lá, e eu olhando o lugar onde eu estava. Amém, irmãos? Aí eu me recordei, o Espírito expressou em mim esse texto. Porque hoje a gente sabe que está muito perigoso, sim ou não? Sim ou não? Morar na roça é perigoso, dentro da cidade está perigoso, para todo lado está perigoso, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem mora na roça, tem roça aí, ronda com perigo à noite, né? Chegar um carro estranho, né, irmão? É bandido, já é ladrão, né? Essas coisas todas. Então, irmãos, um dia isso vai acabar. E eu olhando aquela águia lá, e nós lá no meio do mato, naquele lugar lá, escutando a água cair, a cachoeirinha de água lá, e eu em família, e eu, um dia isso tudo vai acabar. Esse mundo aqui vai passar, ele vai deixar de existir, e vai existir um mundo só, um mundo restaurado, refeito por Deus, do qual somente aqueles que aceitaram o chamado de Jesus vão residir nesse mundo. E o apóstolo João, quando está dando a revelação do Apocalipse, diante de tantos acontecimentos, ele narra esse lugar. Eu quero ler com vocês, irmão, porque a nossa caminhada com ele, ela não é sem benefício. Nós somos beneficiários. Nós somos beneficiados com a bênção do Pai. Lembra o dia que eu ensinei sobre Deus, o abençoador, Jesus a bênção e nós os abençoados? Olha, irmãos, que lugar dos abençoados, aqueles que receberam a bênção, que a abraçaram e não soltaram mais, como Jacó no val de Jaboque, quando ele brigou com o anjo, falou: você só sai daqui quando você me abençoar. Enquanto você não me abençoar, você não sai daqui. E o anjo, ele briga com o anjo fere a coxa dele, mas ao raiar do dia, o anjo olha para ele e fala: qual que é o seu nome? Ele: Jacó. E o anjo fala: então vou te dar a bênção, a partir de hoje você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. E chamou aquele lugar Peniel, porque ali ele lutou com Deus. Eu fico fascinado das Escrituras. Quando eu leio as Escrituras, eu me apaixono mais ainda por esse Deus que me permitiu chamá-lo de Pai. Eu tenho um Deus que não é Deus, Ele é Pai. Quando eu falo Pai, eu trago Ele para bem perto de mim, mas quando eu falo Deus, eu distancio Ele de mim. E quem me permitiu isso foi Jesus. Jesus nos deu a permissão de chamá-lo de Pai. João 1,12: e a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Veja, eu saio de uma condição de criatura e vou para uma posição aonde eu posso chamá-lo de Pai. Amém, irmãos? Então eu estou ali na minha posição, não sou melhor do que ninguém. A gente tinha adotado uns ensinos que eu fico aqui nesse lugarzinho alto só para você me ver melhor, mas isso aqui não me difere de você. Estamos assim, ó, no mesmo nível. Estamos aqui para servir uns aos outros. Amém, amém, irmãos? Então João diz assim, ó:
capítulo 21, versículo 1. Então vi novo céu e nova terra. Ele viu. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Ele fala de qual terra? Essa. Qual céu? Esse. Mas ele está vendo outro céu e outra terra. Para quem que isso está preparado, irmãos? E o mar já não mais existia. No novo céu e na nova terra não tem mar. O mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Veja, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Nesse novo céu, nessa nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém vai descer, adornada, embelezada como uma noiva para o noivo. Você já viu como é que eles cabulam numa noiva? Esses dois aí, quando vocês for casar, ó, elas entram para o salão aí, as irmãs que ainda não casou, vai casar, vocês entram para o salão e fica lá horas, esperando o momento de pôr as alianças e falar assim. Você fala assim, uau, Porque elas são bem adornadas. É um vestido mais bonito que o outro, E tem umas que andam longe, Quantas que eu vejo sair daqui, vai ali na Badia, alugar vestido. Eu já tenho um tempo que eu não celebro casamento, irmãos? Estou precisando celebrar uns, Precisando casar um povo aí, não tá? É um tempo que eu não caso, Mas aí, irmãos, veja, ele está vendo essa nova Jerusalém descer para esse novo céu e essa nova terra. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Veja, nesse lugar Deus vai habitar no meio dos homens. O tabernáculo de Deus está descendo. Presta atenção. Paulo escrevendo, nós temos que recordar do que Paulo escreve. Paulo escreve e fala que hoje a igreja é o tabernáculo de Deus. A igreja é a casa do Deus vivo, é o tabernáculo. Ele está vendo o tabernáculo descendo. Quem que ele está vendo descer? Vai habitar no meio dos homens. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Uau, irmão, olha isso. Deus vai viver no meio do povo. Você já viu Deus? Você já viu Deus? Eu nunca vi. Agora aqui está dizendo que Ele vai se revelar nesse novo céu, nessa nova terra. Ele vai habitar no meio do povo. Uau, que tremendo isso, irmão. Isso aqui não é linguagem de figura não, irmão. Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aonde é que nós choramos? Não é no mundo dos homens? Porque os homens nos causam dores, decepções, feridas, humilhações, perdas, nos causa dores, angústias, doenças, enfermidades. Muitas coisas nos fazem chorar, partidas inesperadas. Quando há sensibilidade em nós, palavras. Quando um tempo se vai, eu estava agora na casa de alguém conversando, eu disse para eles, eu faço 45 anos, eu não tirei uma foto com meu pai, eu não tenho uma foto minha com meu pai, eu não tenho uma foto minha de lembrança, de recordação com meu pai. Esse mundo, irmãos, é um mundo de aflição, é um mundo de angústia, é um mundo de dores. Há 2 anos e meio, quando eu caí de um telhado,
que eu fiquei rolando no chão lá, depois de voltar, recobrar, depois, segundo acho, de um tempo desacordado, de bater na minha face, meu braço lá, o osso para fora, e eu buscando ar, fôlego. E aí quando eu recobrei, ele falou: fica quieto, você quebrou seu braço e o osso está para fora. E eles doidos lá, o outro no meu redor, e Vaildo, não, estou aqui. E aí me lava, e sangue saindo pela minha boca, e porque eu tinha cortado por dentro, cabeça doendo, o corpo doendo. E eu me lavo aqui na água, o menino vem me lavar. E aí que eu senti dor mesmo, que aí a água esfriou meu corpo. Falei: pelo amor de Deus, chama o tal do SAMU. E foi no dia que estreou o SAMU. Chama o SAMU, e o SAMU vai me buscar. De lá eu já parto para o pronto-socorro. Não, você tem que ir para Uberlândia. E eu já não estava mais já com acesso de ver minha esposa, nem meu filho. Queria ir ver minha esposa, meu filho, a Nayara que ajudou, falar com a Alessandra. Dores, aí vem os irmãos aqui, fica sabendo da notícia, e corre para um lado, nem sei como é que ficou, fiquei sabendo que o irmão chorou, minha família, e eu mandei avisar minha sogra primeiro: avisa minha sogra primeiro, na maior paz, avisa minha sogra, porque ela vai saber dar o recado para a Alessandra, porque eu conheço a minha esposa, ela não ia suportar e falar. Falou: você avisa minha sogra, deixa minha sogra ir lá e dá o recado. E assim ele fez. Então esse mundo causa dores, aflições, percas. É uma criança que é gerada, mas que vai embora, como foi na época nesse casal, a irmã ali no fundo que partiu. Dores, irmãos, percas, mundo de aflição, de angústia, notícias que a gente fica sabendo, partidas inesperadas, um que matou um que suicidou, um que foi atropelado, esquartejado, e vai acontecendo, e lágrimas caem, lágrimas são derramadas nesse mundo. E aí vem ele dizendo assim: olha, no 4, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Quer dizer, nesse lugar ninguém vai chorar mais, não haverá mais morte. Ei, nesse lugar não haverá morte, nesse lugar não haverá morte. Ninguém vai morrer doente, ninguém vai morrer acidentado, ninguém vai morrer baleado, esfaqueado, esquartejado. Ninguém vai morrer nesse lugar, irmão. Ninguém vai chorar ali. Esse é um lugar que está sendo preparado para mim e para você. E eu olhando a águia lá em cima, voando. Não haverá mais morte, nem pranto, veja, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem já foi cerrada. Quer dizer, esse mundo aqui já passou, chegou o final. 5. E aquele que está sentado no trono afirmou, eis que faço novas todas as coisas. É um céu novo, uma terra nova. Porque com Deus, meu irmão, não há restauração. Com Deus tudo é novo. Deus não faz restauração, Deus faz tudo novo. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Aqui entra o justo viver pela fé. O justo que vive pela fé crê nisso, crê nessas palavras. Estamos prestes a partir desse mundo, irmãos, num evento do qual a Bíblia chama arrebatamento. Assim como não creram em Noé na cerca do dilúvio. Por que não creram? Porque nunca chovera sobre a face da terra. Então para eles era impossível chover 40 dias e 40 noites, porque segundo a Bíblia subia uma névoa e regava a terra, mas chover não. Então quando o dilúvio veio, somente 8 se salvaram: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E da mesma forma agora no arrebatamento,
Nós estamos gritando, o noivo está vindo, ele está vindo arrebatar a sua igreja. Um povo vai ser tirado da terra, mas a ordem mundial, a nova ordem mundial, os globalistas estão encenando que ETs extraterrestres estão vivendo no meio de nós, e os extraterrestres vão abduzir os cristãos. Quando esse povo sumir, eles vão dizer: foram os extraterrestres. Eles não vão dar louvor a Deus por causa da mensagem que pregamos. A igreja está prestes a se unir com o seu noivo. Ela está passando pelos últimos retoques. Ela está recebendo os últimos cuidados do seu Mardoqueu, como Esther, para se encontrar com o rei Assuero, que é o Espírito Santo. Quando a última trombeta tocar, quando a última trombeta tocar,